No programa de hoje, confira o torneio de tênis no Country Club. Agora você confere um evento da Capt Filmes para arrecadação de fundos para o lançamento do filme, que produziram um filme muito bacana, um curta-metragem que logo mais acontecerá o lançamento dele. Eu tô aqui com o Gustavo, que faz parte dessa equipe. Gustavo, como é que foi fazer este trabalho? Foi um trabalho assim muito desafiador, porque a gente teve assim pouco tempo para fazer ele. Tivemos cerca de 6 meses, então foi um prazo razoavelmente curto para se fazer um filme, porque tem todo o processo, né, da pré-produção, de visitar a locação, o roteiro, a decupagem, a produção e a edição. Então é um processo complicado, assim, mas a gente conseguiu fazer num tempo legal e o resultado saiu muito bacana. É um trabalho da Capt Filmes, que é uma turma aí de uma meninada super bacana. O Gustavo, que trabalha com a gente, a Gabi da nossa edição, nossa querida Gabi, e mais toda aí uma turma que se reúnem para fazer o trabalho de final de ano da faculdade, do TCC deles. É isso? É isso mesmo. A gente, no TCC, a gente tinha que fazer um filme, né, um curta, e a gente tinha que ter uma ideia de roteiro. E aí a Rafaela, que é a roteirista, teve a ideia de retirar, basear numa música do Chico Buarque, que é João e Maria, e desenvolver toda uma história do filme por trás da música. Então a gente começou a pesquisar a história da música, como que o Chico, qual que era a intenção do Chico com a música para escrever. E aí ela adaptou e a gente fez e foi super bacana. Que legal, é isso aí. Vamos conferir um pouquinho disso agora. Agora eu tô aqui com a Rafa, parabéns, querida, por mais esse grande trabalho. Fala um pouquinho como é que foi fazer esse roteiro. Nossa, o roteiro foi um roteiro que eu trabalhei depois de 3 roteiros que eu tinha desenvolvido, mas eu senti um pouco de dificuldade pelo curto tempo em relação à produção. E aí a gente alterou, e aí eu falei, vou fazer uma adaptação ou inspirar em algo que eu consiga desenvolver ele mais rápido. E aí eu desenvolvi o roteiro em cima de uma música do Chico Buarque, que é João e Maria. Agora vamos falar para todo mundo um pouquinho o que é fazer um roteiro. Tanta gente ouve falar, né? É o roteirista, é quem desenvolveu. Vamos falar um pouquinho o que é desenvolver o roteiro, o que é fazer isso, que na verdade é fazer tudo, né? Existem algumas etapas, né, para o desenvolvimento de um roteiro. Primeiro vem uma ideia, aí você faz um storyline, depois vem a sinopse e aí você vai desenvolvendo. Mas é criatividade, pedir para os anjinhos da criatividade falar amém e é isso, eu não sei muito. As coisas vão vindo e você vai desenvolvendo. Tem dia que não sai, aí outro dia vai, escreve mais um pouquinho. Mas é isso, eu tentei trabalhar bastante com o lúdico, porque a música do Chico, na verdade, fala da ditadura, mas de uma forma bem poética, né? Até o ritmo da música é uma valsa. Na verdade, a melodia já existia, que era do mestre Sivuca. E aí ele desenvolveu em 1967 essa música. E ele trouxe esse ar infantil, ele tinha acabado de fazer a adaptação do Saltimbancos, que é uma adaptação portuguesa infantil. E aí ele trouxe esse ar, então a gente seguiu essa linha infantil com uma aventura e trabalhamos com o lúdico também para tirar um pouco a obrigação da gente ter que retratar aquela década, né? Penteado, cabelo, figurino. Então a gente tentou fazer dessa forma. E tudo isso feito aqui em Ribeirão Preto? Tudo isso feito em Ribeirão Preto. A gente trabalha com 3 períodos no filme, né? Que é o período, na verdade, na mesma época, mas são, como que eu posso dizer, a gente divide em 2 fases, que é a cidade, que é onde existe a maldade, e aí existe o quintal, que é um lugar protegido, que por isso chama Pra Lá Deste Quintal. Pra lá deste quintal, onde existe a violência, onde existe a ditadura, e o quintal é onde eles acham que é protegido, né? O quintal a gente foi gravado em Batatais, na chácara da minha madrinha, sua amiga, a Heloísa, do Proverde.
E obrigada. Ficou lindo, né? Deu outra cara pro nosso filme. E o resto foi todo gravado aqui. E o terceiro período é uma fase que o João já é adulto e é uma ceninha só depois dos créditos. Eu tenho certeza, eu tô curiosa para ver. Aproveito a oportunidade, o gancho, para mandar um beijo enorme para essa grande paisagista, Heloísa Bortoleto, essa mulher que faz jardinagens maravilhosas, jardins lindos, encantadores. Pessoal do Proverde, beijo, beijo. E vamos conferir um pouquinho disso agora. Aqui com a Ana Paula, diretora de artes. Conta pra gente, como é que foi esse teu trabalho? Então, foi um trabalho bem complexo. Nós montamos, né, uma paleta de cores. Então, o filme está assim, bem bonito. Ele tem 3 fases e nós organizamos todas as fases com cores específicas, cores que entram na paleta, cores que não entra. Então, para tudo ficar aí combinando, para ficar tudo bem harmonioso. Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho para essas pessoas o que isso significa, né? Porque quando a gente fala em cores, em paleta, você deve se perguntar, mas o que é isso? Então, a gente monta uma paleta de cores de acordo com a proposta, de acordo com o que a gente quer passar. Nesse filme a gente quis passar um ar mais lúdico, então a paleta de cores foi toda voltada para isso, né? São combinações, então todo cenário ele vai combinar com figurino, tudo combinado, tudo sincronizado para ficar uma coisa bem harmoniosa mesmo. Às vezes você não imagina quanta gente se envolve num curta-metragem como este. E hoje a gente está vendo que tem gente, né? Muita gente, Tarsila. Bastante gente. Nossa equipe é bem grande. Geralmente é meio difícil trabalhar com tanta gente, mas incrivelmente deu super certo, assim. Desde o começo a gente virou uma família e tem acho que umas 15 pessoas da produção envolvidas nesse filme, sem contar com todos os parceiros e patrocinadores, pessoas que ajudaram. Tem bastante gente mesmo. Agora vamos falar um pouquinho desse papel tão importante seu, que é a direção e a co-direção. Então, eu trabalhei em conjunto com o Libário, que ele não está aqui hoje, e a gente fez a direção de elenco e a direção geral do curta, e a gente tentou, cada detalhezinho a gente tentava colocar naquela época, a gente teve uma paleta de cores, a gente seguiu a paleta de cores, a gente teve ensaios com os atores mirins. Antes do filme a gente ensaiou uns 2 meses com eles e a gente fazia vivências e exercícios de respiração corporal, exercícios com cenas que não eram cenas do filme ainda. Elaboramos várias dinâmicas deles construindo personagens, para eles conhecerem mesmo primeiro. Depois que eles começaram a ficar envolvidos, aí a gente começou a ensaiar as cenas do filme e incrivelmente também deu tudo certo, assim, eles se ligaram de uma maneira que vocês vão ver depois no filme, ficou lindo, assim, apaixonante os dois. Adorei trabalhar com criança, que eu nunca tinha trabalhado também. Que é difícil, né, porque criança tem... Não é que nem a gente, né, quando tá cansada não consegue mais e tal, a gente foi indo bem devagar, mas foi super legal, deu tudo certo. Agora eu tô aqui com a Jennifer, dá um beijo, querida. Essa garotinha linda. Quantos anos você tem? 10. 10 anos. E conta pra mim, você foi atriz do filme? Sim. E como foi fazer esse filme? Foi a primeira vez que você atuou como atriz? Sim, foi uma honra participar desse filme e eu estou muito agradecida por eles terem me chamado. Ai, que linda! Que legal! Conta uma coisa, primeira vez que você atua como atriz e você teve que decorar textos? Sim, a gente fez ensaios, a gente decorou em casa e decoramos quando a gente foi em locais para fazer a cena do filme. E a tua personagem, a Maria, é uma personagem legal? Sim. O pai dela, ela fugiu de casa quando a mãe dela morreu pelos soldados do rei.
Gente, que graça! Olha, lidar com criança é uma delícia, principalmente quando a gente está falando de arte. Meus parabéns, viu, pela sua atuação, por desenvolver um trabalho tão bacana, muito difícil para muitos adultos, o que dirá para uma menina de 10 anos. E a mensagem que fica é: terão próximos trabalhos? Gostou de ser atriz? Sim, eu quero ter mais trabalho, sim. E agora aqui com o Lorenzo, um prazer estar com você. Lorenzo foi o ator do filme, com 14 anos. É teu primeiro trabalho como ator? Na verdade, eu faço teatro, então eu já apresentei várias peças, mas assim, na televisão, com câmera, primeiro. Jura? Você quer dizer que você estuda, você faz teatro? Sim, eu faço no TPC aqui de Ribeirão mesmo. Que legal, você faz teatro então, gente, já nasce, né? Tem coisa que nasce na pessoa e bacana que você foi buscar tudo isso. Você desde pequenininho tem vontade de ser ator? Sim, eu sempre quis, mas eu comecei acho que faz 3 anos que eu comecei assim profissionalmente, faz 3 anos mesmo. E conta pra mim, como é que foi a experiência do filme? Foi muito bom, assim, a Capt me deu uma grande oportunidade, vai abrir várias portas, tenho certeza pra mim. Foi muito bom, eles têm um trabalho muito sério, sabe, muito bacana mesmo, gostei. Agora me conta, como é que é decorar os textos, né? Porque afinal de contas você tem todo um texto que você tem que seguir, dá conta, tem que levar pra casa, tem que estudar, chega na hora da gravação, tá tudo ali na cabeça, como é que é? É complicado, na hora dá um nervosismo, dá um branco, mas a gente teve vários ensaios, assim, então foi mais tranquilo. E agora aqui com o Carlos, um dos atores de Pra Lá Deste Quintal. Carlos, como é que foi a experiência de participar desse curta? Olha, foi o segundo trabalho que eu fiz com a turma da CAPT e nem rolou um convite de parte deles. Eu recebi o roteiro antes, que tinha feito um trabalho anterior, e falei pra eles, olha, nesse segundo trabalho eu tô dentro, ouviram? Eu vou fazer parte desse elenco desse trabalho, porque o roteiro era incrível e eu nunca tinha trabalhado com crianças, era um sonho da minha vida contracenar com crianças. E foi um papel pequeno, mas eu me diverti muito com eles. Eu adorei fazer parte do filme. Adoro estar com eles em qualquer trabalho. Eu tô aí com eles e tô ansioso para ver o trailer hoje. E conta uma coisa, como ator você já tinha feito alguma coisa em filme, alguma coisa em curta, em longa? Ou você faz mais teatro? A minha formação é de teatro, porém eu já tinha feito alguns filmes, longa-metragem não, já tinha participado de alguns curtas-metragens e com a Capt Filmes é o segundo. Que legal! Quer dizer, tem muitos ainda por vir, porque o trabalho rolou super bem. Todos que eles quiserem que eu esteja, estarei. Precisamos ir para a cidade amanhã. Quero saber notícias do meu pai. Garota, o que você está fazendo aqui sozinha? Me dê sua mão. Fique tranquilo, meu nome é João. Mas agora, eu sou o herói. Maria, a cidade não tá mais segura. Vem. Nossa, João, esse quadro é igualzinho ao do meu pai. Maria! Para descansar do trabalho, ou para não perder nenhum trabalho, para se encontrar com os amigos, ou reencontrar o seu amor, para você escapar da rotina, para a vida não escapar de você. Que tal alugar um carro?
A gente está aqui para isso. É fácil, é rápido, é Localiza. Tarifas de acordo com a sua necessidade em até 10 vezes sem juros. Reservas 24 horas no 0800 979 2000 ou no localiza.com. A Castelo Móveis Decorações comemora 19 anos no mercado e o presente é todo seu. Conjunto de estofados de 3 e 2 lugares por apenas 10 parcelas de R$ 299. E estofados reclináveis e retráteis a partir de R$ 1.999. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, 1212. A seguir, o torneio de tênis no Country Club. Confira. Gente, é uma mesa de boteco, mas não estamos no boteco, estamos na UNA com a nossa querida boa, Lélia. Isabel Mainardi. Barilário, uma delícia sempre estar com você, te ver. Isso é minha parte, né? Minha parte. Eu acho fantástico. Ele é um querido sempre. Bel, conta pra gente, o que você achou da Antígua? Apresentação fantástica. Então, Lelinha, eu achei maravilhosa essa toda a apresentação, né, da Antígua, porque eles passaram para nós profissionais assim o trabalho, gente, que é fazer, né, Lelinha, cada peça manualmente, uma por uma, sabe, pintada, e assim eles não perdem nenhum material, você vê? Fantástico, né? E essa questão de manter, assim, da arte da situação, né, Barilário? Eu acho que essa coisa da arte tem que ser valorizada e preservada. Não acontece muito toda hora. Quando a gente vê que acontece, a gente tem que enaltecer. A arte é o que caracteriza a arquitetura, né? É exatamente o que diferencia a arquitetura da construção. Como dizia o Lúcio Costa, é a intenção plástica, quer dizer, o aspecto artístico. E, realmente, tinha um outro professor fantástico, lamentavelmente já faleceu, que é o Pedro Bardi, que falava que a arte é uma maneira de se elaborar um sentimento, não é? É uma definição legal. Tanto na música, você está elaborando sentimento, não é? Na escultura, na pintura, na arquitetura. E o sentimento eu acho um lado da humanidade que talvez devesse ser mais cultivado. Porque eles falam que nos negócios, os empresários, não existe espaço para o sentimento, né? E é por isso que as coisas vão se degradando, né? Lamentavelmente. Tinha que ter um pouco de mescla, né? De sentimento em tudo. Tá certo, e precisa disso, até porque eu acho que o que falta, né? A gente quando encontra o Barilário é uma festa, Bel, porque a gente acaba batendo papo e é sempre uma delícia. Você que esse homem, esse homem inteligente, né, Bel? Muito. O Barilário, ele é uma referência para nós, viu? Como arquitetas,
sabe? O Barilari é uma referência. Parabéns, viu, Barilari? É verdade, você é. Na hora que você começa a falar, você veja essa coisa que você falou da arte, da arquitetura, e é isso que diferencia a arquitetura da engenharia, né? E essa questão que você traz do sentimento, da emoção, que é importantíssimo existir. Eu acho que as pessoas precisam realmente se humanizar mais, porque eu acho que o ser humano foi se desumanizando, né? Exatamente. E tem mais, tem o detalhe também da educação, né? A gente, como nós estávamos falando, com relação à cultura, não é? A educação, ela de certa forma conduz melhor a cultura. Por exemplo, se você pegar nos países, nas capitais europeias, o que se tornou realmente um centro de turismo, inclusive, são os centros históricos que eles conservaram. E as novas edificações foram feitas no entorno. Então, por exemplo, Paris, o centro histórico, Montparnasse, Quartier-Latin, etc., foi revitalizado. E é um prazer andar, né? A pé, inclusive. Está na escala do pedestre. E as novas edificações ocorreram lá no La Villette, La Défense. Conclusão, conserva-se o centro histórico. Em Barcelona, o centro histórico, o bairro gótico, conservaram o bairro gótico, né? Revitalizaram, deram novos usos. E as novas edificações são na Vila Olímpica, por exemplo. E Roma também, enfim. O que seria, ou melhor, como seria agradável se Ribeirão tivesse tido essa mesma sistemática, pô, de se conservar o centro histórico, não é? E as novas edificações ocorrerem no entorno. Ou seja, Europa, por exemplo, é um centro de procura turística e de retorno financeiro em função do estágio de educação que eles tiveram de conservar o centro e revitalizar. Então, é o que diferencia a renovação urbana de revitalização. Revitalização é exatamente o que eles fazem, eles revitalizam. Renovação, lamentavelmente, é o que nós fazemos. Coloca tudo no chão e faz tudo de novo. Não é? E muito mais que isso, né? Aliás, mais que isso não. Agregando a todo esse conceito que você traz, tem toda a questão de criar-se uma história, né? Porque a gente vai ficando sem história. Ao mesmo tempo que a gente não tem um centro histórico, a gente não tem uma situação de turismo que é fantástico. Você vê quantos milhões e milhões de turistas entram e saem e levam, movimentam a economia. E a questão de uma história, de uma identidade que vai se perdendo. E tem um detalhe que você observa muito bem na Europa, principalmente você pegar um automóvel e circular pela Europa, é que tem pequenas cidades próximas e não grandes cidades inchadas, uma distante da outra. Não, são pequenas próximas. E daí? Daí fica muito mais fácil você administrar uma pequena cidade. Segundo, se você nasceu, viveu, você vai manter a tua história. Quando fala da história toda vamos dizer, de se conservar, não é? Por quê? Porque, pô, a cidade é uma extensão da casa. E de repente você passou a infância ali. E aí você vai viver numa cidade e uma hora você vai ficar idoso. Mas você vai ter a tua referência. Ali é que eu brincava. Ali é que eu visitava minha tia e passeava. E daí? Isso tudo vai se perdendo. Tudo vai se perdendo. E eu, particularmente, tive a felicidade de viver no centro de Ribeirão, numa época que era uso misto. Ou seja, você tinha comércio, cultura, residência. Então, se você tinha comércio diurno, tinha vida a cidade. E à noite você tinha residência, também tinha vida. Não é como agora, que você só tem comércio à noite e fica uma terra de ninguém. Então, o uso misto é o que caracteriza o que eles falam hoje do novo urbanismo, mas, na verdade, isso já existe há muitos anos. E este era o uso, vamos dizer, agradável de se viver numa cidade, que não ultrapassava 200 mil habitantes, não é? E você tinha contato com todo mundo, pô. Você tinha contato. Você tinha a possibilidade, quando criança, de brincar na rua. Eu acho terrível o condomínio fechado. As crianças de condomínio fechado não convivem mais com outras crianças de outras classes sociais. Não é isso? Barilari, a gente acaba, né, Bel, acabando aprendendo e tirando aqui tudo que a gente pode. Me diz uma coisa, essa questão, por exemplo, né, que é até uma coisa que eu vou te perguntar, porque realmente eu não sei. Essa questão de você ter um uso misto, que eu acho fantástico, eu, ao meu ver, como leiga,
que sou, eu acredito que um bairro, ele inclusive, ele necessita, é bom para o bairro ter um supermercado, uma farmácia, um cabeleireiro, um estacionamento, uma padaria, um centro de serviços, enfim, né? Ter autonomia. E eu noto, já vi algumas situações de alguns bairros residenciais que diz que é proibido ter um comércio ali. Isso existe? Eles tinham que mesclar, parar com essa... Por exemplo, a Europa realmente é um centro educacional, eu acho. Primeiro que não tem condomínio fechado, é difícil você ver condomínio fechado. E shoppings também, não. Você tem um comércio de rua agradável, hiper agradável. Principalmente naquelas ruas antigas que o leito carroçável virou calçadão, na escada do pedestre. Então é muito agradável. Só que tem um detalhe, pô. Lá você observa que todos param para almoçar e vão almoçar em casa. E o comerciante deixa os sapatos que ele está vendendo, por exemplo, no calçadão, na rua. A mercearia deixa as frutas e ninguém mexe, ninguém rouba. Vai todo mundo almoçar em casa e ninguém mexe. Ou seja, questão de educação, de segurança e principalmente de distribuição de renda. Certo? Distribuição de renda, pô. Ninguém consegue ser educado de estômago vazio. Certo? Então, tudo isso compõe uma civilização, sinto muito, mais evoluída que a nossa. Né? Muito mais evoluída. Bom, eu espero que a gente possa, de alguma forma, chegar lá, porque realmente eu vejo assim, o brasileiro é um povo do bem, é um povo de bem, e o que a gente precisa realmente é conseguir aí construir um país melhor, onde haja educação, para a gente poder partir para tudo isso, né, Barilari? Nós temos que acabar com essa corrupção antes de mais nada, né? Que não é só no PT, que fique bem claro, é em tudo e é histórica. Só que agora de uma forma absurda, que não dá mais vontade de se acordar e ligar a televisão nem ler jornal, pô, né? Então, eu acho que nós temos que primeiro, francamente, nós temos que primeiro botar a ordem na casa, né? Não é? Botar a ordem na casa. E a justiça tem que funcionar, não é isso? Eu até ontem achava que o cancro desse país, na realidade, fosse o poder jurídico, porque não exerce de fato. As pessoas de fato não vão presas, pelo menos o ladrão de galinha sim, mas o político não. Só que ontem eu fiquei ouvindo noticiários que me abalaram mais ainda de N juízes estarem sendo ameaçados de vida. Aí é complicado, pô, caramba, se o poder jurídico é o que nos garante a segurança e colocar, vamos dizer, passar a ser um país da punidade e não da impunidade, mas, pô, eles estão sendo ameaçados. Pô, francamente, eu estou preocupado com esse país. Estou preocupado. Não tem cabimento. Entendeu? Então, eu acho que primeiro colocar a casa em ordem, através do poder jurídico. Não pode ficar colocando dinheiro na cueca, na meia, e mensalão, e Petrobras, e daí vai, agora o BNDES, Pô, peraí. Não é possível, pô. Alguma coisa tem que acontecer, né? Tem que ser feita realmente, Lilinha. Fantástico, sempre bom demais estar com você, Barilari. Eu ficaria horas aqui conversando. Eu acho que a Una Acabamentos está conseguindo criar aqui também, eu acho que é interessante isso, hein? Um bar assim, né? A gente vê os materiais, vê as mulheres bonitas. É fundamental o arquiteto gostar de mulher bonita, hein? Cultura, né? Cultura. Isso é questão de inspiração, pô. Esse negócio de falar que arquiteto é desmunheque e tal, peraí, calma. Calma. Então, eu acho a ideia de se transformar aqui num local de arquiteturas de interiores e etílico, fantástico. Fantástico. Beijo enorme para Brenda. Querido, um prazer. Prazer enorme estar com a nossa arquiteta lindíssima, nossa Carla Brunner. Obrigada, Lelinha. Obrigada ao Barilari, né? Que pôde nos passar tanta cultura. E a Brenda também, né, Lelinha? Que é uma fofa. Isso, é verdade. Com certeza, queridos. Um beijo grande. É isso aí. É sempre muito bom estar aqui e levar tudo isso para vocês. Mas a gente vai ficando por aqui. Mas mais um pouquinho aí de Una Acabamentos para você.
dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Agora você confere o 27º torneio infanto-juvenil do Tênis Country Club. Eu tô aqui com o diretor do torneio, Marconi, um prazer estar com você. Era nosso. Agora vamos lá, vamos falar desse torneio tão importante que acontece em Ribeirão Preto. Você é o diretor de tudo isso, um torneio do estado, é isso? Sim, é um torneio paulista de todo o estado de São Paulo, com 130 inscrições. Vem gente de São Paulo, Campinas, Limeira, e vale pontos para o ranking paulista, para toda essa criançada que está aí. Que fantástico! O torneio já tem a sua importância em si dentro do esporte e é fantástico. Adoro quando a nossa terra promove coisas importantes, né? Projetando o Ribeirão Preto. E hoje aqui vocês têm torneios durante todo o fim de semana acontecendo. Existe uma premiação? Sim. Esses torneios paulistas, ele acontece toda semana, na nossa região, em Ribeirão. Só que em Ribeirão, nesse ano, vai ter 6 torneios, que vale para o ranking paulista. Em Ribeirão vai ter uma recreativa, aqui no country, no Moura Lacerda. E para essa criançada, formar as crianças é o que eles querem e o que é o mais importante para eles. E o esporte, vamos falar um pouquinho de esporte, da importância do esporte, ao lado de ter toda a conotação da saúde. O esporte, o tênis, né, falando especialmente do tênis, ele tem uma função muito maior, né, Marconi? Tem, porque é um esporte individual, né? Todo esporte individual forma um caráter muito forte nas pessoas. Eu estou falando do meu esporte, né, porque eu sou tenista, mas se você pegar a maioria dos tenistas, eles têm uma personalidade muito forte, marcante. Porque se ele erra, se ele acerta, também é ele. Não é um esporte que você divide com outras pessoas. Então, para a vida, você formar um garoto assim, tirar das drogas também, né? Porque dentro de um clube ou dentro de uma academia, ele cresce forte. E para a vida, tudo é uma competição. E o tênis te faz você ficar forte, com a personalidade, caráter. Isso que você disse eu acho tão importante. Você sabe, gente, e você falou uma coisa importante sobre a questão das drogas. Existe uma estatística que mostra, né, números, dados e fatos que o adolescente, o jovem, a pessoa que está dentro do esporte, ela está longe das drogas, porque realmente não combinam as duas coisas. Não combina. Um tenista ou qualquer esportista
com droga não combina. Se você fizer uma estatística disso, o índice de, por exemplo, drogado dentro do esporte é muito pequeno. Não que não exista, mas é muito pequeno. Porque ele te tira de lá e te traz aqui para dentro. E além disso, essa formação de caráter, porque aqui nós estamos falando de um torneio infanto-juvenil. Qual é a idade dos meninos? Quando a gente fala meninos, meninos e meninas, né? A gente é que no plural a gente joga pro masculino. Qual é a idade deles? A idade vai de 10 a 18 anos. Então passando pela categoria 10, 12, 14, 16 e 18 anos. Feminino e masculino. Que fantástico, quer dizer, tudo isso que a gente fala está diretamente relacionado a uma idade importantíssima, né? Uma idade, inclusive, de formação de caráter. Sim, se você ter uma ideia, aqui no nosso clube, no Tênis Country, entre crianças e infantil juvenil, nós temos 250 alunos. Nossa! Entre iniciante, né, que nem aqui tem 2 equipes. A equipe que dá iniciação, que é a nossa equipe, que é a equipe reunida de tênis, e tem a equipe de treinamento, que é a equipe do Adriano, chama-se Adriano Ferreira Competições. E a gente forma os garotos por aí. E também tem as aulas de adultos, né? A grande confraternização dos adultos, a gozação, um ganha do outro, um perde do outro. Tem um sino ali no clube, que quando ele perde de 6-0, ele tem que bater o sino. E também traz todo esse pessoal, os pais, para jogar e traz os filhos. E aí a gente vai formando o nosso clube assim. Que delícia, que máximo. Agora conta pra gente, né? Porque muita gente provavelmente vai ter a curiosidade de saber. Isso acontece só para os sócios do country? Como é que é? Existe uma possibilidade, existe uma abertura para quem não é sócio do clube? Sim, já há alguns anos o clube, o Tênis Country, ele abriu para crianças não sócias de 0 a 18 anos para poder aprender tênis aqui no nosso clube, desde o 0 até parte de competição. Eu sou suspeito a falar daqui do nosso clube, mas é um excelente clube para aprender a jogar tênis. Com certeza, até eu fiquei com vontade, Marconi. Fiquei com vontade, não sei que hora, mas fiquei com vontade. Porque para o adulto também. Deixa eu aproveitar e te perguntar. É possível um adulto aprender a jogar tênis? Sim, é só querer, tudo é possível. Com o tênis tudo é possível, é só você ter força de vontade, um bom físico, né? E dedicação, você joga. E eu tô falando assim, você vê a quantidade de mulheres que joga tênis aqui no nosso clube, é fantástico. Confraternização, toda sexta tem uma confraternização de mais ou menos 20, 22 mulheres. Elas fazem piquenique, aniversário, se divertem. É uma confraternização enorme delas. Que bacana, você vê, quer dizer, o esporte ele traz um conjunto de coisas. É assim, é o benefício da saúde, do físico, em termos de saúde, em termos de estética, porque essas mulheres estão malhando e estão se cuidando, mulheres e homens. E essa questão aí social, né, das confraternizações, que também faz parte da vida. Faz, ou se faz. E quando elas se encontram... É uma farra. É uma farra, porque a fofoca corre solta. Delícia, Marconi, um prazer enorme falar com você. E agora vamos mostrar esse torneio bacana. Vamos lá. Você... dá uma olhada pelas quadras, pelo pessoal, os pais, parentes estão todos aqui prestigiando seus filhos, os técnicos. É uma confraternização legal. A gente gosta de fazer isso para as crianças. Com esse grande tenista, Adriano, um prazer enorme estar com você, Adriano Ferreira. Vamos falar desse torneio, falar de esporte, falar de tênis, que é uma grande paixão na sua vida. E vou te corrigir, porque antes estávamos conversando, ele falou assim, sou ex-tenista. Não existe ex-tenista, você é e sempre será um grande tenista. Talvez um tenista master hoje em dia, digamos. Realmente, tênis tem... tudo a ver com a minha vida. Estou nesse esporte já desde os 10 anos de idade, competindo. E depois de uma carreira como jogador, agora com a missão de formar pessoas, oportunizar esses jovens através do esporte, fazê-los entender a importância
não só de uma vida saudável, mas dos estudos, da disciplina. E é uma luta diária, contra-atacando, na verdade, hoje em dia, toda essa tendência, né, da sociedade a querer tirar as crianças de perto, né, dessas coisas que são muito importantes, né? O esporte, não só o esporte competitivo, mas o esporte de formação, eu acho que te ensina valores, te solidifica valores e com certeza serão usados depois para o restante da sua vida, né? Com certeza. Bom, você falou tudo, né? Não tem nem mais o que eu dizer. Mas vamos explorar isso que você disse, que é de uma importância fundamental. Você usou um termo que eu adorei agora, que você disse, trazer essas crianças, esses adolescentes, para um mundo saudável, que tem tanta coisa querendo tirá-los, né? Desviar. E aonde o tênis, ele não tem só a conotação do esporte em si, em termos de saúde física. Tem essa questão do caráter, da formação. Aqui no Country você trabalha com crianças de qual idade? Sim, nós somos responsáveis pelo treinamento pré-competitivo e competitivo. Existe uma outra empresa que chama-se Equipe Reunidas, que é responsável pela base, pela formação das crianças, e nós recebemos essas crianças a partir dos 10 anos de idade, já em estágio pré-competitivo. E o nosso maior foco, na verdade, é fazê-los, de alguma forma, conseguir passar por esse período da adolescência, que é o mais crítico dessa formação, com responsabilidade, né? Ou seja, responsabilizados pelas suas notas na escola, pela sua saúde, aprendendo a cultivar a saúde. Eu acho que o atleta, quando se dedica, ele sabe muito bem a importância de dormir, de comer, de descansar e, além de tudo, os valores, né? O tênis é um esporte muito ético. Você pode estar percebendo, um torneio infanto-juvenil são 130 crianças, não existe árbitro dentro da quadra. As crianças são obrigadas a serem honestas desde a sua formação, cada um, na verdade, com a sua responsabilidade de marcar as bolas fora, as bolas boas. E isso tudo, ao longo do tempo, vai trazendo uma noção de valores bastante interessante para as crianças. Com certeza, e terão com certeza. Agora, Adriano, nós estamos no torneio maravilhoso, feito por vocês estão de parabéns, mas eu quero falar um pouquinho do projeto social fantástico, que eu acho que eu não posso deixar de te perguntar, de falar, de divulgar esse trabalho incrível que você faz. Esse também é um trabalho que nos traz bastante prazer. Realmente a gente não conhecia, na verdade, essa realidade. É assustador em alguns momentos, infelizmente, mas a gente com o tênis tem conseguido modificar algumas histórias. Assim. Hoje são 1.200 crianças atendidas no projeto. Eu gostaria muito de agradecer aos nossos apoiadores, a Viralco e a Rodonaves, que são dois parceiros que desde o início do projeto acreditam na gente. E as crianças hoje que permaneceram no projeto desde o início já têm alguns um nível competitivo, já jogam esse torneio da federação aqui no Country, já são amigos dos meninos da nossa equipe aqui do clube. Sempre que eles estão em quadra, a nossa equipe, todos os meninos estão do lado de fora apoiando esses meninos. Então, assim, é super recompensador e a gente realmente acredita que a gente pode fazer grandes modificações na história de vida de algumas pessoas. Eu tenho certeza. Essa possibilidade que vocês abrem nesse projeto social de abrir uma porta, né? Não são todos que de repente têm o talento, têm a aptidão. Você diria que existe um percentual? Quantos desses meninos conseguem de fato continuar, dar uma continuação na carreira, na vida dentro do tênis? Olha, essas crianças, assim, digamos, menos favorecidas, elas têm algumas vantagens em relação aos outros, né? Assim, eles são meninos que têm uma resistência, infelizmente, uma resistência ao sofrimento muito maior que o esporte de competição. De certa forma, você antes de aprender a ganhar tem que aprender a perder, perde-se muitas frustrações.
E a gente vê que para essas crianças essas derrotas no tênis não é nada, sabe? Perto do que eles infelizmente têm nas suas casas e na sua vida, né? Então assim, é muito difícil numa certa idade você reter as crianças, porque as famílias dessas crianças num determinado momento precisam delas para um trabalho informal qualquer. Um menino aos 14 anos que tem um pouquinho já de estrutura física, o pai e a mãe precisa que ele faça um trabalho num subemprego qualquer para trazer alguma receita para sua casa também. E em alguns casos a gente tem conseguido fazer esses meninos passarem, quebrarem essa barreira com o intuito de ter sim essa oportunidade, mas ali na frente uma oportunidade de verdade. Ou seja, se formar, estudar e quem sabe ser um dos nossos, assim, né? Ser um assistente do projeto, ser professor da escolinha Guga, ser treinador da equipe de competição, ser um organizador de eventos, como muitos se tornaram, né? Como eu te dizia antes. Então, assim, não estamos só em busca daquele menino que vai ser o próximo Rafael Nadal. A gente quer um menino que possa criar sua família através do tênis. Que legal, que fantástico. E lembrando, como você disse há pouco, que o tênis, o esporte, ele traz a possibilidade de uma formação de estudo, uma acadêmica, ele tem uma condição, existe isso, né, Adriano? O menino que ele está se desenvolvendo dentro do esporte, abre-se portas para ele poder fazer uma escola, uma bolsa numa universidade. Com certeza. Ainda sonho em ver o Brasil mais evoluído nesse sentido. A gente vê aqui nos Estados Unidos todos os grandes jogadores de basquete, os nadadores, muitos tenistas, antes de se profissionalizarem, cursaram uma universidade, né? Tem ali um respaldo para um fim de carreira, eventualmente se acontece alguma lesão inesperada, ninguém abandona os estudos. Aqui é um pouco mais complicado isso, mas a gente está numa força-tarefa aí bem resistente no intuito de poder fazê-los irem até o fim. Saúde também é segurança. 1 minuto com o Nick Motors. Oi, Lelinha, tudo bem? Hoje estamos aqui no Nick Motors para falar sobre os capacetes monocromáticos. Ao longo do ano nós viemos falando sobre os capacetes de uma forma geral, coloração, grafismo, modelo de capacete, mas hoje nós vamos falar de uma forma diferente. São os capacetes de uma cor só, que é muito utilizado principalmente pelo público tradicional. O pessoal que tem uma moto custom, uma Big Trail, que é um pouco mais tradicionalista, prefere um capacete de uma cor só. E aqui na Unique Motors você encontra esse capacete em diversas marcas, desde o Arai, que é o capacete mais conceituado do mundo, é o primeiro capacete do mundo, até um LS2, que é o melhor custo-benefício que nós temos. Dentre esses capacetes você pode encontrar em diversas cores, preto brilhante, preto fosco, branco brilhante, branco fosco e no prata. E todos esses capacetes e muitos outros você encontra aqui na Unique Motors, Avenida Presidente Vargas, 725. Com o Matheus e com o Thiago, esses dois esportistas, tenistas. Matheus, quanto tempo de tênis? Faz uns 2 anos já. E você gosta? Gosto, é bem legal. Você conhece outro esporte? Conheço vários. E me conta uma coisa então, qual é a diferença do tênis para outros esportes? Eu acho que o tênis existe um respeito maior entre os atletas do que os outros esportes. Verdade! Como que acontece esse respeito? Eu acho que dentro de quadra os dois atletas se respeitam bastante e fora de quadra são amigos assim. Que legal! E quer dizer que existe isso, por exemplo, você vai pra quadra jogar, existe a competição, né, que faz parte. Tem aquela coisa de querer ganhar? Tem. E na hora que sai da quadra? Na hora que sai da quadra, deixa o jogo de lado e é amizade só. Gente, eu acho que isso é fantástico. Você sabe, Matheus, que isso faz muita diferença na vida. Porque a vida é isso. Na hora que você for adulto, que você for trabalhar, tem essa questão de você competir, de você mostrar o melhor de você. E isso não significa que você não é amigo do outro. Você acha que o tênis, o que você aprende no tênis, tem um link, tem uma relação com as coisas da vida? Eu acho que tem sim.
Como, por exemplo... Não sei. Te peguei. Como, por exemplo, conseguir perder. É chato perder, né? É, bem chato. E como é que você lida com isso? Eu acho que se perder, acho que levantar a cabeça, tem outros torneios para jogar ainda. É isso mesmo. E a vida é assim. A gente tem hora que a gente perde, mas a vida não para. Existem outros torneios pela frente e outras possibilidades. Sim, sim. E você acha que o tênis te ajuda nisso? Acho que ajuda bastante. Eu já ouvi falar que precisa de muita concentração, é verdade? É verdade. Se você não se concentrar, você perde o jogo. Perde mesmo? Me falaram isso já, que se você tá dentro de uma quadra, qualquer coisa que te distraia, o jogo já era. Já era, você tem que se concentrar o jogo todo. Quer dizer que além de tudo também te ajuda nessa questão da concentração? Ajuda bastante. E você aprender a se concentrar te ajuda na escola? Ajuda. E muito, precisa de muita concentração para estudar, né? É, bastante. O tênis atrapalha ou ajuda nos teus estudos? Ajuda. Verdade? Verdade. Que coisa boa, querido. Um prazer estar com você. Deixa eu falar um pouquinho agora com esse outro atleta. Tiago, quanto tempo de tênis? Faz 2 anos e meio que eu jogo tênis. 2 anos e meio. E como que é essa coisa de você jogar, de você vir para um torneio, dá um nervoso? Dá, é uma experiência nova, né? Treinar com os amigos, jogar torneios. É legal. E me diz uma coisa, você conhece outros esportes? Conheço. E qual é a diferença que você diria que existe entre outros esportes e o tênis? Diferença que eu conheço dos tênis e dos outros esportes, que você tem que se respeitar e você tem que se controlar mais. Olha que legal, é importante você ter controle. É bem importante. E você acha que o tênis traz isso para você? Eu acho. E me diz uma coisa, dentro de uma quadra, na hora que você vai jogar, como é que é a relação tua com o outro atleta? Como é que é? Em competição, como é que acontece? É uma rivalidade bem grande, mas quando a gente sai da quadra, a gente começa a levantar a cabeça, se perde ou ganha e é amigo de novo. Isso é muito legal. Você acha que existe uma relação entre a quadra, entre o tênis e a vida? Existe. E qual que é essa relação? Relação é que você se concentra, mas você se fixa em uma coisa. E isso é super importante, né? Você consegue, você acha que o tênis traz isso, então? Traz sim. Quando você está jogando, você precisa estar concentrado. A falta de concentração pode fazer você perder o jogo? Prejudica sim. Prejudica porque se você se concentra com pessoas falando do lado da quadra, vai se concentrar mais nas pessoas que estão falando do que no jogo da bolinha. E aí a bolinha já era? Já era. E você vê que na vida é assim, na escola é assim também, não é? Por exemplo, você está na escola, está estudando. Se você começa a ouvir quem está conversando do lado, não é a bolinha que já era, mas a matéria já era. Ou você está mexendo em algum celular em casa quando você estuda, você desliga totalmente. Gente, isso é fantástico, você vê, né? Estou conversando com os meninos e eles estão falando dessa questão da concentração, que é super importante. E que o tênis traz isso para você, para sua vida, para o seu dia a dia, na hora de você se relacionar com seus amigos. Você acha que o esporte traz uma diferença? Traz uma diferença bem grande na minha vida. Os amigos que você conhece que não fazem esportes, você diria que eles se comportam de uma maneira diferente? Um pouquinho. Eles se comportam de uma maneira diferente, sim. E outra coisa, o tênis tem uma coisa. Se você perder, quem foi o responsável? O responsável fui eu mesmo. E se você ganhar? Fui eu mesmo também. Quer dizer, você aprende que você é responsável por tudo na sua vida, pelas suas vitórias e pelas... Vamos falar derrotas, não é derrota, né? Qual seria o termo? Pelas perdas. As perdas de jogo. Mas é muito legal a gente saber que a gente é responsável pela vida da gente, não é? É bem legal. E você vem aprendendo isso a cada jogo, a cada treino, que é você que faz a sua história? Isso mesmo. O que você diria para quem não joga tênis?
Eu diria que é um esporte muito legal. Se vocês quisessem começar a jogar tênis, é bem legal para vocês aprenderem a se concentrar e tudo demais. Querida, um beijo. Obrigada, foi 10 falar com você também foi bom demais. E esses meninos são exemplo do que a gente conversou, do que a gente falou, o quanto é importante, né, a gente cuidar da nossa vida, do nosso caráter e mais, das nossas crianças. Assunto pra lá de bom, mas nosso tempo tá acabando, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que se você quer saber mais notícias sobre os nossos programas, entre no nosso site lelinhagentil.com.br, que você vai ter acesso a todas as nossas informações. Agora eu deixo vocês com mais um pouquinho de tênis country nesse entardecer lindo.